Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez vou falar um pouco sobre a direção do Puma, tá? Como é guiar um Puma GTE ou GTS e o que você tem que tomar cuidado na hora que você for guiar um carro desse, tá? Por quê? Essas informações que eu vou passar para vocês não estão disponíveis na internet em geral, tá? As pessoas não falam muito sobre isso. E se você está acompanhando o processo do Puma, achou um carro legal, está pensando em comprar um para você, ou sei lá, tem um amigo seu aí que tem um Puma e você está pensando em dar uma volta, enfim. Estou fazendo esse vídeo como uma utilidade pública, mais uma vez um registro que os demais motoristas de Puma, donos de Puma, não fazem. Por N motivos, porque não tem um canal, porque não sabem fazer isso, ou porque não tem o menor interesse de fazer. Beleza? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Puma é que o Puma, e eu quero delimitar bastante, tá? Eu não estou falando do Puma GTB, eu estou falando do Puma GTE ou GTS ou GTC ou GTI, tá? Que são tudo a mesma casca, tá bom? Muito provavelmente os conversíveis têm um pouquinho de diferença. Estou baseando minha análise aqui no GTE, tá bom? Mas provavelmente tem algumas diferenças no conversível por questões de peso, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que o Puma é um carro pequeno. Então, qual é a altura ideal para uma pessoa que pensa em ser dono de um Puma? É algo entre 1,60 m e 1,75 m. 1,75 m eu diria que é o limite, tá bom? Acima disso tem que ser feito o rebaixamento do assoalho para você poder encaixar no carro e não ficar raspando a cabeça no teto. Você tem opcionalmente a possibilidade de baixar o banco, se você tiver mais de 1,75 m, porém os seus braços vão ficar muito distantes do volante e isso vai ser bem incômodo para você, tá? Então a postura de pilotagem de um carro desse já é bem deitada. Então se você é um cara mais alto, muito provavelmente você não vai ter um fit correto dentro do carro e vai ser bem desagradável de você guiar. Como eu sei disso? Porque algumas pessoas com mais de 1,80 m já entraram nesse carro e relataram para mim uma sensação bem desagradável lá dentro. Principalmente do lado do motorista, né? Do lado do carona é tranquilo, você baixa o banco e tudo bem, mas se você vai guiar o carro você tem que ter mais ou menos essa altura, ou então um carro modificado de assoalho. Se for um conversível, aí tudo bem, porque bom, o céu é literalmente o limite, né? Bom, além disso, se você já guiou um Fusca, esquece, que não tem nada a ver guiar um Fusca e um Puma. O Puma é um carro bem baixo, centro de gravidade baixo, porém o centro de gravidade do Puma fica, sei lá, talvez da linha do encosto do banco para um pouquinho para trás, tá? Não fica no centro do carro, porque é um motor traseiro que está, entre aspas, pendurado lá atrás. Ele tem uma massa maior na parte traseira do carro e por conta disso ele tem o que a gente chama de substerço. E eu vou usar este carrinho aqui, que se parece um pouquinho com o Puma, para poder exemplificar o que eu estou falando para vocês, tá? Esse aqui é um 240Z. O que acontece? A gente tem aqui
um capô comprido, né? O Puma tem um capôzinho comprido também. E você tem um motor que fica pendurado aqui na traseira, próximo ao eixo traseiro. Então, o que acontece? Eu tenho uma frente muito leve. Então, eu tenho muito mais aderência nas rodas traseiras do que nas rodas dianteiras. Em pisos secos, isso não é um grande problema. Com o carro carregado, isso também não é um grande problema, principalmente se eu tenho 2 pessoas dentro do carro, tá? Então isso não é um problema. O que é um problema é o que aconteceu comigo hoje. Só eu estava dentro do carro, então eu estava aqui, tá? E eu fui fazer uma curva para lá. O que acontece quando você faz uma curva para a direita, estando sozinho dentro desse carro? Esse carro ele vai fazer isso aqui, certo? Ó, ele vai fazer isto aqui. Quando ele faz isto aqui, eu tenho uma frente que já tem uma baixa aderência de pneus na frente. E aí eu tenho basicamente aderência só em um pneu. O pneu da frente, de dentro da curva. E estava chovendo. Então o meu peso já estava desse lado. Esse lado estava muito leve porque não tinha ninguém. Isso foi o suficiente para que este lado aqui não segurasse. E o carro seguiu reto. Ao invés de ele fazer a curva, ele seguiu reto até diminuir de velocidade. E aí depois ele fez a curva. Felizmente eu não estava numa velocidade muito alta. E é por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque eu não estava numa velocidade muito alta. Se eu estivesse numa velocidade muito alta, eu teria entrado no meio-fio da curva lá. E se fosse uma curva com guarda-rail, eu ia ter batido no guarda-rail. E se fosse um precipício, eu teria entrado no precipício. O que eu quero dizer com isso? Se você puder, em uma viagem, colocar o máximo de carga na frente e andar sempre com um passageiro, faça. Principalmente se você for pegar chuva. Se você estiver sozinho, descendo uma serra ou qualquer coisa do tipo, em um carro desse, e começar a chover, vá bem devagar. Diminua a velocidade, tome muito cuidado, porque a tendência de você seguir reto é muito, muito grande. E eu estou falando em velocidades bem baixas, eu estou falando em termos de 30 km por hora. Tá? É preocupante, tá bom? Foi a primeira vez que aconteceu comigo. Felizmente aconteceu em uma velocidade baixa, em um lugar que tinha uma certa área de escape. Não tinha entrado ninguém comigo na curva, então não aconteceu nada, não bati o carro, nada disso, longe disso. Mas eu senti um volante simplesmente bambo na minha mão, tá? Sem aderência nenhuma, como se o carro tivesse aquaplanado. E não, na real ele só perdeu a aderência com o solo mesmo, tá bom? Bom, no seco, comportamento no seco. É um carro que faz curva demais. No seco, ele não tem praticamente rolagem de carroceria. E isso faz com que ele faça curvas muito, muito, muito bem. Principalmente porque o peso está na traseira. E tem rodas mais largas na traseira também. Então isso faz com que o carro faça curvas muito, 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 muito bem. E, bom, não se preocupe tanto quando estiver no seco, tá? Mas continuo dizendo, se você puder colocar peso na dianteira, é o ideal. Com relação a freios, eu não posso falar, porque o meu carro tem freio nas 4, então eu não tenho como opinar sobre o Puma original. Mas o meu freia maravilhosamente bem. Ele simplesmente para, ele ancora. É um carro leve, com um freio a disco nas 4 e uma roda traseira mais larga com pneus bem largos. Então ele realmente para. Ele
ancora mesmo, tá? Com relação a peso de direção, o meu volante está no limite do tamanho máximo, então para fazer manobra, essas coisas, tranquilo, não me incomoda. Ele é bem mais leve do que um Uno, por exemplo. Para fazer troca de marcha, estou usando o câmbio original, com o tamanho de alavanca original, tudo original. Muito confortável, muito bom. Engates curtos e precisos, na maioria das vezes. Comportamento dinâmico não tem nada a ver com nenhum carro que você já tenha guiado, tenho certeza. É um carro nervoso, é um carro que gosta de andar, tá? Ele gosta de andar, ele não é um carro que gosta de ficar murrinhando em marcha curta. Em marcha curta não, em pouca aceleração ele gosta de andar, porque é um carro leve, então ele tende a dar soquinhos, eu vou botar assim, com o motor. Não tem massa para que seja absorvido esses pequenos soquinhos, então você sente a descarga de torque sendo dado no conjunto de caixa e direção. Então é um carro que não gosta muito de ficar andando devagar, é um carro que gosta realmente de andar rápido. Ele acelera muito rápido, faz curva muito bem, e a limitação no meu caso são os espelhos, que são fatores limitantes em qualquer carro antigo. Talvez eu coloque espelhos curvos, né? Quando eu for montar os espelhos originais, os copinhos originais, talvez eu coloque espelhos curvos, que vão melhorar a minha visão. Hoje eu estou usando espelhos planos, que fazem com que eu tenha uma cautela muito, muito grande ao trocar de faixa, porque tem pontos cegos enormes, né? Eu frequentemente tenho que virar o rosto para poder ter certeza que não tem ninguém no meu ponto cego. Um outro problema de você guiar um carro desse é que ele é extremamente baixo. E, bom, você tem que tomar muito cuidado com ônibus e caminhões em geral, mas também com SUVs, porque você pode ficar baixo o suficiente para não ser muito visto. Os motoristas em geral estão acostumados a bater o olho no espelho e ver ali já o para-brisa de um carro, e o Puma vai aparecer o topo do teto do carro, onde era para ter o para-brisa. Então, assim, pode ser um problema, principalmente para veículos maiores, tá? Com relação a outros detalhes, é um carro que tende a entrar água quando chove, tá? Se você for adquirir você precisa tomar o cuidado de fazer uma vedação aftermarket, digamos assim. Você vai ter que resolver o problema da entrada de água com silicone, com outras soluções, porque ele originalmente entra água mesmo, não é defeito das borrachas, não é defeito das vedações, simplesmente ele não é um carro bem projetado do ponto de vista de estanqueidade. Então você vai precisar resolver alguns problemas nesse sentido, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Se vê no próximo vídeo. Falou!